que nós respiramos, então a gente inspira, né, o ar e ele está rico em oxigênio, aí ele vai lá para o pulmão, vai chegar nos alvéolos pulmonares tal, e vai ser levado célula a célula pelo nosso sistema cardiovascular, né? Entretanto, para que haja a respiração celular, é necessário também que o nosso sistema digestório participe, né? Que haja aquele processo de diluição lá dos polissacarídeos, lembra? Dos açúcarezinhos em monossacarídeos, mais especificamente em glicose, e aí isso será levado também pela sua corrente sanguínea, célula a célula, e aí você vai precisar, né, daquele hormôniozinho insulina para enfiar essa glicose lá para dentro da célula, um hormônio que é produzido pelo seu pâncreas. Certo? Beleza. Chegou o oxigênio na célula, chegou glicose na célula. Pois bem, a partir daí começa então a respiração celular. Tudo bem? Bom, como é que acontece a respiração celular? Olha, a respiração celular, ela vai ter, na verdade, 3 etapas, tá bom? A primeira etapa, que a gente chama de glicólise, ela vai acontecer no citoplasma da célula. E o que é mais legal, que ela não necessariamente vai precisar de oxigênio. Então a gente fala que é uma fase anaeróbica, porque ela não vai precisar de oxigênio. Você vai ter uma outra fase que vai acontecer na mitocôndria, mas na matriz da mitocôndria. É como se fosse ali, falando de uma forma bem grosseira, o citoplasma da mitocôndria. É aquele espacinho entre essas cristas aí e a parede da mitocôndria, é aí que vai acontecer uma outra fase, que é a fase do ciclo de Krebs. E por último, mas não menos importante, que a gente chama de membrana interna da mitocôndria, ou na crista das mitocôndrias, é onde vai acontecer a fosforilação oxidativa, é onde o oxigênio vai ter uma participação aí muito grande. Entretanto, hoje nós vamos começar falando só da glicólise, tá? Eu dividi esse assunto em 3 aulas, entendendo? No terceiro ano. Onde que ocorre a glicólise? Opa, lá no citoplasma, tá? Onde que ocorre a glicólise? No citoplasma. Onde que vai ocorrer o ciclo de Krebs? Na matriz da mitocôndria. Onde que vai ocorrer a fosforilação oxidativa? Vai ocorrer ali na membrana interna ou na crista da mitocôndria. O que é ATP? Né? Até em livros falando assim que é a moeda de troca da energia, né? Então é mais ou menos isso aí. Então a gente vai começar a entender que, né, é a partir da glicose chegando ali na célula que vai começar essa história de produção de ATP. Vamos começar a entender o que é isso de uma forma bem calma. Então a adenosina trifosfato está aí, né? Então eu coloquei... você tem aí a moléculinha, eu não vou entrar nesses detalhes da molécula, o que é importante você entender que ela vai ter 3 fósforos aí, 3 fosfatos, né, que são essas moléculas aí com oxigênio e o fósforo, tá bom? E o que vai acontecer? Quando é que ela libera a energia? Ela libera a energia, quando ela libera um fosfato, tá? No momento que ela libera o fosfato, ela também libera a energia. Basicamente é isso. E aí ela vai virar uma adenosina difosfato, porque ela perdeu uma molécula de fosfato. Quando a glicose chega lá na célula, tá? Que eu falei que eu ia falar hoje da glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, ela vai sofrer a ação de várias enzimas, tá, gente? Na verdade, ela vai sofrer aí, são 10 etapas, a gente não precisa conhecer essas 10 etapas. Mas, antes de eu avançar, eu vou dar 1 minuto para você dizer para mim, você aí que é do terceiro ano, isso aí, o que são enzimas? Todos os catalisadores, basicamente, eles vão acelerar reações químicas. No caso dos seres vivos, né, elas vão permitir que as reações aconteçam a uma temperatura compatível com a vida. Tá bom? Então, se não fossem as enzimas, nosso corpo ia ter que subir tanto a temperatura para ver a reação, né, ou então ia demorar tanto para ver a reação que não ia valer a pena. Tá bom? Mas a molécula de glicose, ela vai entrar lá na célula, né, e lá no citoplasma da célula, ela vai sofrer a reação de muitas enzimas. Eu não vou colocar o nome de enzima aqui, tá bom, gente? Mas tem uma, não vou colocar de muitas, mas tem uma que é uma coenzima, na verdade,
que vale a pena a gente falar sobre ela. Tá? Que é essa aí, ó que bonitinha que ela é, o NAD. Ela tem um nominho bem legal, né? É o dinucleotídeo de nicotinamida e adenina, tá bom? É o NAD aí, né? Por nosso português aí fica sendo o NAD. Bom, quando ela está recebendo elétrons, né, ela está oxidada, tá? E aí ela vai ser NAD+. E quando ela está reduzida porque já ganhou elétrons, ela vai ser o NADH. Por que eu preciso saber disso? Porque ela vai entrar ali na reação como NAD+, né? Ela vai estar oxidada e ela vai capturar elétrons, vai virar NADH. E quando ela captura esses elétrons, ela vai estar muito cheia de energia. E ela vai ser fundamental depois, lá na hora de produzir ATP. Tá bom? Então o que eu tenho que lembrar? Que o NAD, ele passa... Esse NAD aí, ele provém de uma vitamina do complexo B, se não me engano, a B3. Né? Então ela é muito importante, olha a importância de você consumir aí vitaminas do complexo B e tal. E aí o que acontece? Ela passa, relembrando, ela vai estar NAD+, porque ela perdeu elétrons, então ela está correndo atrás de elétrons. E aí quando ela captura elétrons no meio da reação, ela vai ganhar energia, e ela vai segurar essa energia, e na hora que produzir o ATP, essa energia vai se tornar disponível para o organismo. Tudo bem, gente? É isso que eu preciso saber do NAD hoje. Não preciso saber mais nada, só preciso saber isso. Tá bom? Para aí não fica muito complicado. Né? Muito bem, como é que a glicólise acontece? Vamos ver aí. Ó, essa figurinha aí que eu fiz está representando a glicose, cada bolinha aí representa carbono. Então, se a gente lembrar a molécula de carbono, C6H12O6. Então, tem 6 carbonos, certo? O que vai acontecer aí? Para começar a glicólise, o que significa esta palavra glicólise? Glico é açúcar, né? E lise é quebra. Tá? Então a gente não pode esquecer isso. Sempre que tem lise ali, normalmente está quebrando alguma coisa. No caso aqui, eu vou quebrar a molécula de glicose. Tá? Porque ela precisa se transformar em piruvato ou ácido pirúvico para poder entrar no ciclo de Krebs, que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? É isso que você não pode esquecer agora. Ela vai se transformar em ácido pirúvico. Mas o que é legal, mesmo sem ter a participação do oxigênio, ela já vai produzir uma quantidadezinha de ATP. Vamos ver como é que isso funciona, então? Então vamos ver aí. Pode colocar, por favor. Obrigado. Então, ó, eu tenho aí a representação da glicose. Olha só, vai começar uma reação. No momento que começa a reação, eu tenho um ATP que vai perder moléculas, vai perder ali uma molécula de fosfato e vai virar um ADP. Tá bom? Muito bem. E por que ele faz isso? Onde foi o fosfato ali, ó? Ele vai se juntar àquela molécula de glicose ali. Tá vendo? Aquele pezinho que está em cima e o pezinho que está embaixo é fosfato, é fósforo, né? Pois bem, continuando aí a reação. Ó, agora é a segunda parte da reação. É lógico, gente, eu falei que isso aí são 10 fases. Fiz um resumão aí, só para você ver como é que acontece. Na segunda fase, ó, você tem dois NADs mais que vão entrar aí, e eles vão, é lógico que é mais de uma fase que acontece aí, e eles vão produzir 2 NADH. Lembrando que esse NADH vai estar cheio de energia, tá bom? Então ele passou, ele estava precisando de elétrons, passou aí, pegou elétrons. Tudo bem? Até aí? Bom, depois que ele fez isso, olha só, houve a separação da molécula de glicose ali, ó, tá vendo? Eu tinha 6 carbonos juntinho e agora eu tenho 3 e 3. E o que aconteceu lá na frente? Olha só, produziu 4 ATPs. Eu gastei lá no começo 2 ATPs e agora eu produzi aqui 4 ATPs. E aí eu formei a molécula de ácido pirúvico, que é de 3 carbonos. É importante eu saber isso, porque na próxima aula, quando eu for falar de ciclo de Krebs, você tem que lembrar que eu vou estar falando de uma molécula de ácido pirúvico. Então, tudo que eu falar do ciclo de Krebs, depois a gente vai ter que multiplicar por 2 para ver quanto de energia que está sendo produzido. Tá? Então, primeiro aqui, ó, a gente viu só até a produção do ácido pirúvico.
Tudo bem? E aí, ó, olha só que legal. O ácido pirúvico foi formado e produziu 4 ATPs. Então, se eu voltar lá, ó, no comecinho da reação, tá vendo? Ó, eu gastei 2 ATPs. E no final da reação, eu produzi 4 ATPs. Tranquilo até aí? E produzi também 2 moléculas de ácido pirúvico. Na célula, onde ocorre a fase da respiração chamada glicólise, e qual é o saldo de adenosina trifosfato, ou seja, de ATP? Agora, a gente tem que lembrar que a gente gastou 2 ATPs no comecinho da reação e produziu 4 ATPs, então o saldo 2 ATPs. Tá aí, ó, um resumão aí para você na tela. Ó. É importante saber, ocorre no citoplasma o quê? A glicólise, no citossol ou hialoplasma, né? Ou os outros nomes que dão aí para o citoplasma. Utiliza enzimas que se encontram no citoplasma. Não ocorre na presença de oxigênio. Produz 2 moléculas de ATP, ou seja, produz 4, porém utiliza 2 no processo. 2 de NADH e 2 de ácido pirúvico.